Você já deve ter reparado a quantidade de carros elétricos que estão sendo usados por motoristas de aplicativo pelas ruas da cidade, né? É que para quem trabalha rodando por aí, economia, custo-benefício e conforto é fundamental. A BYD garante isso e oferece também segurança, tecnologia e inovação. Quer ver só? Hoje eu quero falar com a galera que está sempre no trânsito da cidade, rodando bastante para cima e para baixo e que está a fim de economizar. São os motoristas de aplicativo. Quem ainda não conhece, precisa conhecer e saber como é dirigir um carro 100% elétrico da BYD. Tenho certeza que esse aqui é o carro ideal para você que está para cima e para baixo, levando, buscando passageiro e ganhando a vida dentro do veículo. Eu vou conversar aqui com o Juan, que é gerente da BYD Servopa, para falar um pouquinho das tantas vantagens que o BYD tem, especialmente para essa galera que é motorista de aplicativo. Exatamente. Esse, aliás, Juan, é um público que abraçou e se apaixonou pelo 100% elétrico, como é o caso do Mini Dolphin aqui, né? Exatamente, Cícero. E para esse público específico que utiliza como ferramenta de trabalho, importante, quanto menos custo, maior a rentabilidade, né? Então, tudo que não vai mexer no bolso é melhor, né? Aumenta a rentabilidade, ganha um dinheiro a mais, então isso é muito bom, né? E quando a gente fala de Mini Dolphin especificamente, a gente está falando do carro, o Mini Dolphin de 5 lugares mais completo da categoria e com o menor custo possível, né? Operacional, não só o custo de compra do veículo especificamente, mas o custo de operação, carregamento, o próprio custo de manutenção, né? E todos esses pontos que no final lá do mês, na ponta do lápis, tem que somar para, né, ver como é que foi a rentabilidade do mês. Então vamos falar desses custos-benefícios. Primeiro falando de autonomia. Quanto que o Mini Dolphin consegue fazer a cada carga? Carga de 100%, isso na cidade, tá? Tirando o uso misto, né? Como aqui a gente mora no ABC Oeste, né? Às vezes tem Toledo, Marechal e região, mas trabalhando especificamente em Cascavel, rodando lá seus 300, 350 quilômetros, com tranquilidade aí, com uma carga de 100%. Ou seja, dá para o cara rodar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro e só vai recarregar quando chegar em casa de noite depois. Exatamente. E aí quando a gente fala de custo de carregamento, né? Carregando em casa, com o Allbox que acompanha o veículo, né? Vai pagar 83 centavos por kWh, que é o que, né, a companhia de luz hoje cobra. A bateria tem 38 kW, então para a gente rodar tudo isso daí vai gastar 31 e uns 52, 58 centavos, se não falha a memória. Então realmente é muito baixo o custo. E aí a gente converter em quilômetro rodado, né, o custo por quilômetro rodado, em média 14 a 15 centavos o quilômetro rodado com o Dolphin Mini, enquanto um carro a combustão pode chegar até R$2 o quilômetro rodado. Então, uma corrida que entregaria lá para ele R$10, R$2 o quilômetro rodado seria o custo dele. Então, ele rodou 5 quilômetros, metade disso é custo operacional. Enquanto, né, se rodar com um Dolphin Mini aí, o custo vai lá embaixo, né, e o lucro vai ser bem maior. Falando também em custo ou gasto, a manutenção é sempre uma preocupação para quem está rodando direto, consegue alcançar 10, 20 mil quilômetros muito rápido. Então, como é que funciona a revisão e a manutenção dos carros elétricos? Perfeito. Quando a gente fala de manutenção a cada 20 mil quilômetros ou um ano, né? Então, são feitas todas na concessionária, via agendamento, né? E, na verdade, uma revisão de um carro desse vai fazer troca de filtro de ar-condicionado, né? Com 10 mil quilômetros é interessante talvez pensar num rodízio de pneus ali, fazer uma distribuição, né? E inicialmente seria o primeiro custo. Todos os custos de revisão de todos os carros, não só do Mini, são tabelados, né? Então a revisão preventiva no site mesmo da própria BYD Brasil você encontra o custo de cada revisão, da primeira revisão, segunda, terceira, quarta e assim por diante. E por ter muito menos componentes que um carro a combustão, acaba sendo mais barata também a revisão. Exatamente, a gente está falando em média de 94 componentes a menos do que um carro a combustão, só pelo fato de não ter um câmbio, por exemplo, uma caixa de câmbio. Então, desonera muito, né, e realmente facilita aí esse processo de revisão, uma revisão mais rápida, né, mais assertiva também. E para quem está o dia inteiro rodando, trabalhando com isso, indo para cima e para baixo, ter uma boa dirigibilidade, uma boa segurança é fundamental para não ter dor de cabeça, né? E aqui toda a tecnologia e inovação da BYD está dentro do Mini Dolphin. Exatamente. Hoje é o queridinho, né? Completou um ano aí e é campeão de vendas, né? Ganhou o mercado, o brasileiro realmente entendeu custo-benefício, faz toda a diferença pra gente e no dia a dia é o que o Dolphin Mini acaba entregando, né? Então a gente está falando de um carro acessível, né? Com cinco lugares extremamente confortável, um entre-eixo de 2,50 aí aproximado, com câmera 360, carregador por indução, ajuste de bancos elétricos,
né? Então, realmente é um carro muito confortável e entrega 100% do que ele veio proposto. E é um carro completo, premium, por um preço de um carro de entrada, né? Porque todos os carros já vêm com todas essas vantagens que o Juan já citou pra gente. Então, acaba valendo muito a pena. E sem falar no conforto, né? Porque apesar dele parecer pequenininho, dentro o acabamento é muito sofisticado e todo mundo se sente bem confortável ali dentro. Exatamente isso. O entre-eixo, quando a gente fala, olha por fora, fala o cliente acha que não é muito grande. Quando o cliente entra, ele realmente vai entender o que a gente está falando. Um entre-eixo 2,50 é muito confortável. Principalmente se for o motorista na frente, né, e os passageiros atrás, ele consegue puxar o banco do carona ali mais para frente, deixando mais espaço ainda na parte de trás. E não só isso, o asfalto é plano, né? Então você tem um maior conforto no caso se estiver em 3 passageiros, por exemplo. A gente conversou durante esses últimos meses com vários motoristas de aplicativo que já têm um BYD e eles contaram um pouco da experiência que tiveram quando decidiram comprar um carro 100% elétrico. Vamos relembrar um pouquinho? Eu rodo todo dia na cidade, todo dia rodo em média de uns 200, 300 km por dia. Eu pensei em pegar um elétrico pela economia, né? Gastava em torno de 4 mil assim, de combustível por mês. E agora? Tá, veio R$700 a mais a conta de luz. Você consegue fazer com essa economia que você acabou tendo por conta da troca? Eu pago a parcela dele, que eu fiz o restante em 24 vezes, né? E da parcela do combustível que eu gastava, eu pagava o restante das parcelas. Como é que tá sendo a experiência, cara? Magnífica, nunca mais carro a combustão. Por quê? Pela questão da economia, a qualidade, o acabamento, o pós-venda. É um carro que não incomoda e que é high-tech, né? Gostei muito do acabamento, cara, das opções de tecnologia que tem nele, né? Que tu não encontra num carro comum. O valor também é bem acessível, porque é bem diferente, tipo assim, é o mesmo preço num carro popular praticamente, só que o BYD, a tecnologia dele é bem mais avançada que um carro normal, né? Então, você que ainda não conhece, vem para a concessionária, vem para a BYD Servopa aqui em Cascavel para fazer o test drive. Acho que essa é a melhor maneira do cara conhecer muito bem o que o BYD Dolphin Mini oferece. Exatamente. Se você está na dúvida ainda, só escutou falar, a gente convida a vir até a BYD Servopa, Avenida Brasil 1809, em Cascavel, Paraná. E com certeza vai ser muito bem-vindo tomar um café com a gente. Todo sábado a gente tem um café da manhã diferente, especial aqui para atender vocês.